Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Um inscrito comentou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte: nos canais MGTOW, parece que eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. E a narrativa continua sempre a mesma. De fato, às vezes existe um pouco de repetição, e por mais que a gente repita, parece que certas verdades elementares não entram na cabeça dos homens. Mas hoje é baseado nessa crítica que eu considero bastante construtiva. A gente vai falar da economia do casamento, e a gente vai falar da economia do casamento tentando dar uma pincelada em aspectos mais técnicos que a gente não vê frequentemente. A gente vai falar do Okuzukai, a gente vai falar do Levirato, e a gente vai falar também de algo muito importante, que não importa quem ganha o dinheiro, mas quem gasta. E a gente vai fazer isso aqui usando informações da internet e do livro O Sexo Privilegiado, sob uma perspectiva de ativismo dos direitos dos homens e MGTOW. Então a gente não vai analisar isso aqui nem do ponto de vista tradicional, nem do ponto de vista feminista. A gente pode começar aqui com a palavra Okuzukai. A gente já pode imaginar que não seja uma palavra brasileira e de fato é um vocábulo japonês e que significa basicamente mesada. A gente vê aqui na matéria: conhece o Okuzukai? A mesada que as mulheres dão aos seus esposos. No Japão, as mulheres são as principais responsáveis pela economia da casa. Por conta disso, são elas também que determinam o quanto o esposo deve ter de seu próprio salário para gastar. A isso se chama de Okuzukai. A gente vê então aqui uma coisa interessante, né? O Japão, logo após a G2, foi considerado como sendo um país que visava até a uma certa igualdade de gênero. Ainda assim a gente vê que, embora a mulher esteja no mercado de trabalho, os homens trabalham, dão o dinheiro do seu próprio trabalho para elas e elas decidem o que fazer com essa questão financeira, dando aos homens apenas a mesada. Então a gente vê que esse tipo de coisa raramente entra no discurso. A gente tem fenômenos similares no Brasil, embora não haja um vocábulo específico para descrever esse arranjo social. E eu me lembro que eu vi até na página Elas por Eles um trecho de um dos livros mais renomados do ativismo dos direitos dos homens, O Mito do Poder Masculino, de Warren Farrell. E nesse livro, especificamente nesse excerto publicado por eles no Facebook, fala uma coisa muito interessante, que já é algo batido para quem está no mundo MGTOW, mas eu creio que os novos inscritos aqui do canal ainda não tenham se atinado para essa ideia, né? Porque o pior cego é aquele que não consegue ver. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade. Então a gente vê que se a gente pegasse esse mesmo arranjo, tá? Por exemplo aqui do Okuzukai, em que o homem trabalha, despende tempo e depois coloca o dinheiro na mão da mulher para ela decidir o que ele vai fazer com o dinheiro, se a gente pega esse mesmo arranjo e transfere nas relações, por exemplo, durante a escravidão de brancos e negros, a gente não consideraria isso um privilégio, né? A gente sabe que o negro estaria trabalhando para o branco e que o branco é quem recebe as benesses do trabalho, é que seria o privilegiado, né? Tal qual o caso da mulher. O homem sai para trabalhar, gastando tempo, trabalhando em serviços perigosos, aí ele chega em casa e dá o dinheiro na mão da mulher. Quem que tem o poder? É o que está trabalhando ou é o que está podendo gastar o dinheiro? Não só o poder, mas também o privilégio, né? Então a gente nota que o homem é o que a gente chama de escravo feliz. E eu até te dou um exemplo. Logo no vídeo anterior, eu postei aquela ativista anticomunista, eu até gosto das ideias dela, da Zoe Martinez, e no Morning Show ela falou que ela quer um marido que a sustente e que também ajude na divisão de tarefas domésticas, embora ela se considere uma mulher independente, que ela vá trabalhar também. Então ela quer um escravo, literalmente. Ela vai ajudar em casa, vai pagar conta, o dinheiro do marido é dos dois e o dela é só dela. E eu postei também esse vídeo no TikTok. E tem um comentário ali que a gente nota que o homem não tem noção que ele tá colocando grilhões em relação à própria liberdade e não se dá conta disso. O cara comentou o seguinte: se eu pudesse eu pagaria tudo e faria como ela fez, porque eu gosto de ser o chefão. E a Esther Vilar comenta também isso no livro dela. Se você sai todo dia para trabalhar, fica 8 horas fora de casa, não tem a chance de passar a coisa mais importante que existe na vida de um homem, que são os valores que ele passaria para o filho, né? Depois da Revolução Industrial,
o homem começou a passar cada vez menos tempo com a família. E ele considera isso poder. Isso não é poder, isso é escravidão. Ainda que você tivesse autoridade plena sobre o lar, que é algo que não acontece mais hoje em dia, né? E não é à toa que a gente tem uma grande quantidade de homens herbívoros no Japão, que não se interessam mais por relacionamentos conjugais, justamente por esses neotradicionalismos arcaicos que ainda escravizam os homens em seus papéis de gênero, enquanto dão à mulher a liberdade até para pedir divórcio, seja lá por que razão for. E nessa parte, economia do casamento, a gente vê, né, através de vários exemplos que eu vou citar aqui, que o casamento, na verdade, serve para você transferir recursos do homem para a mulher. Ele é vantajoso para a mulher e não para o homem. Vejam bem essa parte aqui. Em outras coisas, a família é uma instituição econômica. Como tal, seu objetivo é prover a subsistência das mulheres. Vejam bem, o objetivo da família é prover a subsistência das mulheres. Tá bem dito aqui no livro. São raros os casos em que o marido precisa ser sustentado. E a expectativa é de que essa situação seja sempre temporária, ou porque o homem termina os estudos e assume a responsabilidade, ou porque a esposa pede o divórcio. Vejam bem esse trecho em que ele fala sobre o levirato no judaísmo. São variados os meios pelos quais os homens sustentam as mulheres da família. Muitas sociedades contam com o levirato, um costume que permite ao irmão do falecido casar-se com a viúva. Às vezes, como no judaísmo, ele era obrigado a fazer isso. Em nenhum momento a narrativa feminista coloca em questão que os homens eram obrigados, às vezes, a casar com alguém ali, por exemplo, a ex-mulher do irmão, com quem às vezes ele já até tinha uma certa intimidade que não envolvia afeto conjugal ou sexo, e aquilo inclusive poderia ser doloroso para ele, e ele era obrigado a se casar para sustentar a mulher. A gente só ouve o fato de que a mulher apenas era obrigada a se casar e não o homem. Mas o homem, além também, como vemos aqui, de ter a obrigação, né, imposição de se casar nesses casos, ele ainda tinha o ônus de sustentar a mulher. E aqui fala também a respeito do Corão, né? O Corão permite a um homem ter várias esposas, principalmente para prover a subsistência das viúvas. Numa sociedade sem fronteiras territoriais claras, ou qualquer tipo de força policial, né, para quem é libertário e acha que a ausência de Estado solucionaria esses problemas, está enganado, né? A posição delas era particularmente vulnerável. Não é por acaso que o termo Qawamun, que designa a posição dos homens em relação às mulheres, pode significar tanto defensores quanto provedores. Então o papel do homem em um casamento mais tradicional se relaciona, né, com o alto sacrifício, e hoje, além desse papel não caber mais, a gente viu que o feminismo mostrou uma certa face da mulher que nós não conhecíamos até então. Que levanta aquela questão, vale a pena se sacrificar por alguém que não faz o mínimo de esforço para manter a família íntegra? E olha só como o papel do homem é um papel de escravidão que só agora nós estamos começando a perceber e dedicar ao desenvolvimento pessoal e a nós próprios. E se você é novo aqui no canal, esqueça tudo que a sua família te ensinou, tudo que a sociedade te ensinou, porque o fadário de quem segue esse modelo falido é sempre a própria ruína. Seja um homem livre, tá? Olha só esse trecho aqui, que interessante. Graças às associações, as viúvas dos artesãos frequentemente resolviam suas dificuldades casando-se com outros artesãos, né? O homem, como sempre, um mero liberador de recursos e uma escada para a mulher subir socialmente. Na Espanha do século XVIII, certos funcionários públicos eram obrigados a sustentar a viúva de seu predecessor como se ela tivesse sido sua própria esposa e ainda compartilhar o quarto com ela. Era quase um levirato sem direito a sexo, né? É o que a gente tem visto hoje em dia, por isso eu falo, né? O problema é o ginocentrismo. Quando a gente vê, para quem não sabe, um homem é obrigado a sustentar uma criança, ainda que o DNA dê negativo. E a gente fala que o feminismo está escravizando o homem através dessas imposições econômicas, só que a gente vê aqui que não é assim. Olha só, um levirato sem sexo. Um homem ser obrigado a sustentar a esposa de outro homem sem que ele nem mesmo tenha direito a ir para a cama com ela, né? Seria mais ou menos como um negro sendo obrigado a sustentar um senhor de escravo branco sem ter benefício algum, né? Então as relações de gênero entre homem e mulher
essas relações mais tradicionais, vai chegar um momento no futuro que, do mesmo jeito que a gente sabe que a escravidão é algo abominável e que os negros têm dignidade, que eles não vieram ao mundo, né, para servir os brancos, embora a escravidão tenha ocorrido entre todas as raças, né, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. As relações de gênero, nós chegaremos a um ponto, e já está acontecendo, em que a gente vai perceber que relações de gênero é para o homem se tornar escravo da mulher. Muitas vezes, né, sem nem ter acesso a sexo, ou sem ser autoridade da família, como vemos hoje. Homens não mandam em absolutamente nada em suas casas. E ele deu exemplo da Espanha do século XVIII, ele falou do Alcorão, ele falou do levirato no judaísmo. Portanto, eu sempre gosto de reafirmar, existem aqueles que acreditam que a sociedade sempre foi desigual, né? Afinal de contas, a igualdade só existe, igualdade de resultados, se ela for forçada pelo Estado. Existem aqueles que acham que a mulher sempre foi oprimida, e eu, como ativista dos direitos dos homens, e estou provando aqui nesse vídeo, eu acredito que a mulher sempre esteve em vantagem na sociedade. Hoje, claro, né, virou uma forma de supremacismo. Elas estão no topo e o homem virou só um subalterno. Mas sempre foi assim, né? E estou dando exemplos aqui em sociedades judaicas, europeias, cristãs, islâmicas. Vamos prosseguir. No interior da Grã-Bretanha, um homem que fosse considerado incapaz de sustentar a esposa poderia ver o casamento obstruído pela comunidade, porque o casamento sempre foi um contrato em que o homem é o liberador de recursos. Não tem nada a ver com amor, né? Não tem nada a ver com amor. E eu posso exemplificar que o afeto é, na verdade, só um engodo para enganar os incautos, e vou usar um exemplo moderno. Quando a gente fala de paternidade socioafetiva, o próprio nome já é bastante sugestivo, concordam? A afetividade, amor, né, que o pai teria pela criança, desenvolvido ao longo ali da infância, ainda que ele descobrisse posteriormente que o filho não era dele. Mas o que a gente evidencia na prática é que quando um homem descobre que o filho não é dele, claro, vai haver uma rusga infernal, ele vai se sentir enganado, vai tirar satisfação com a ex-mulher, eles vão brigar, e como a lei sempre fica do lado da mulher, o que a gente vê na prática é que os homens não apenas são obrigados a pagar pensão para um filho que não é deles, mas eles são vítimas de alienação parental após descobrir a fraude de paternidade. Se o que importa é o afeto, por que a lei nada faz com o pai que nem é pai e está sendo impedido de ver os seus filhos, e tudo o que conta é a pensão que ele dá? Paternidade socioafetiva não é nada mais, nada menos que pagar para um filho que não é seu, sem que você às vezes nem tenha o direito de visita. Na teoria sim, mas falamos da prática aqui no canal. O homem é só um cifrão na vida da mulher. E é por isso que os homens estão começando a rejeitar o casamento. E agora eu vou usar um exemplo aqui de uma feminista. A Thaís Azevedo já falou muito sobre ela. A Ana Campagnolo fala sobre ela nesse curso, né? É uma proto-feminista que, por incrível que pareça, tem até ideias menos abomináveis que as feministas atuais de terceira onda, mas ainda assim a gente vê que mesmo para uma feminista, né, o homem sempre e sempre será um mero liberador de recursos. Vamos ler esse trecho aqui? Como filha de um homem que considerava difícil sustentar a casa, Mary Wollstonecraft entendia bem o que era o casamento. Tentando encontrar alguém, entre aspas, para me sustentar, a princípio, ela tentou a sorte com o pintor suíço Henry Fuseli, que por sinal é um dos meus prediletos. As obras dele são fantásticas, vou colocar algumas aqui na tela, a título de curiosidade, mas Henry Fuseli rejeitou o Mary Wollstonecraft porque ele era casado. Então você vê, né, bem antigamente já tinha mulher querendo ficar com um homem casado. Isso, a Mary Wollstonecraft não é feministinha de segunda onda, é coisa antiga, tá? Então não existia essa moralidade que as pessoas acreditavam que havia antigamente. Não tinha, tá? Do jeito que as pessoas colocam, né? Como se antigamente o mundo fosse perfeito. Não é verdade, o mundo sempre teve esses desvios, né? Coisa do ser humano também. A seguir, a feminista Mary Wollstonecraft, depois de dar à luz a filha ilegítima de um segundo homem, ela ficou com o terceiro, o escritor de romances policiais William Godwin, que primeiro a engravidou e depois a desposou. Jurando obedecê-lo, ela obteve o que queria: comida e vestuário. Então o casamento é um privilégio em que a mulher pode ser sustentada sem trabalhar. Se fosse de fato uma instituição opressora,
nós veríamos as mulheres querendo se casar cada vez menos. Embora a narrativa feminista pregue isso, veja quantas mulheres feministas você conhece que não estão casadas e namorando, né? Então, ainda que eles tentem dizer que o casamento oprime a mulher, mesmo as mulheres feministas denotam que elas pensam o contrário, ainda que inconscientemente. Porque o casamento é uma instituição que oprime o homem e não a mulher. Os homens estão, de fato, pulando fora do casamento. E as mulheres, né, tanto feministas quanto neotradicionalistas, pseudoconservadoras, não o fazem e, na verdade, se mostram muito incomodadas quando o homem quer sair fora, né? É a velha história. Mulher que não quer casar é empoderada, o homem que não quer casar, ele é um fracassado, né? Ele é um frustrado. E a gente encontra uma explicação aqui nesse livro, e a gente vai falar dela também, e como a gente pode contornar isso aí, sem depender diretamente do aval do Estado, né? Que vai sempre fazer a vontade da maioria eleitoral, que é feminina, além da agenda globalista que acaba, através de organizações supranacionais, impondo coisas na nossa nação que não são boas nem para a família e nem para o trabalhador médio. E olha só essa parte aqui que interessante, que fala de uma maneira um pouco mais imparcial o que eu tento mostrar para o pessoal que vem me procurar aí pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Vejam bem, com frequência, antes mesmo que o casamento seja realizado, os homens devem trabalhar e pagar. Depois do casamento, eles continuam a trabalhar e a pagar. Por exemplo, na época de Tácito, os homens germânicos tinham que pagar uma quantia para se casar. No final do Império, os homens romanos contratavam esposas com presentes e toda uma papelada que estabelecia se ele devia ou não receber os presentes de volta, caso o casamento não se concretizasse. Para ganhar o mar, M-H-R, eu não sei se a pronúncia é de fato essa, que seria o preço da noiva, um jovem muçulmano tinha que trabalhar arduamente por vários anos, longe da aldeia natal. Olha o sacrifício que o homem não faz para poder ter uma mulher ao lado dele, né? Não é de se espantar que uma das coisas que Ibn Battuta mais tenha gostado nas Maldivas tenha sido o fato de terem exigido dele um mar pequeno, né? A quantia, M-A-H-R, né? Um valor pequeno para o casamento. E no mochilão que eu estava fazendo, eu conheci um cara, né? Ele era libanês, ele tinha descendência judaica, mas morava no Líbano, e ele dizia que a maioria dos homens no Líbano gostariam de ter uma esposa, mas lá o casamento é uma instituição extremamente financista, né? E eu não quero isentar as mulheres de culpa, né? Mas ele falou que nem sempre é a mulher que exige, mas a família, né? Então existe essa pressão social para continuar escravizando o homem no papel de provedor. E ele até falou que aqui no Brasil é muito melhor para você se relacionar, né? País ocidental. Tá vendo como a gente tem que pesquisar um pouco mais, ouvir a realidade de outras pessoas, para a gente achar que, sei lá, a islamização do Ocidente seria a solução para um problema que, na verdade, pode ser agravado por ela. Aí ele comentou, né, que tinha um filho com uma mulher, e depois que ele saiu do Líbano, ele residiu temporariamente na Alemanha e teve um filho com essa alemã. E ele falou, né, é no Líbano que você vê, em comparação tanto com a Alemanha quanto no Brasil, o dinheiro ser colocado acima de tudo para que um casamento possa acontecer. Eu não conheço, de fato, a sociedade, como funciona na prática, né? A sociedade libanesa, mas eu estou dando um relato aqui que me foi passado por um homem que nasceu no Líbano e ele só fugiu de lá porque durante o conflito a casa dele sofreu um ataque aéreo e ele ficou literalmente sem um lar para morar. E se esse exemplo das sociedades antigas não vai te convencer, eu te convido a refletir sobre a sua própria vida e sobre a vida daqueles que te circundam. O homem, quando ele sai com uma mulher, muitas vezes ele tem que pagar a conta, sem nem conseguir ficar com ela. Às vezes paga a conta de uma mulher que vai ficar com outro cara no final da festa. Quando ele consegue ficar com ela, além da conta, ele tem que pagar um motel também, tá? Aí, se ele se interessa por essa mulher, para conquistar, ele continua pagando mais naqueles encontros subsequentes. Quando começa a namorar, o ônus quase sempre continua sendo do homem. Ele vai noivar, muitas vezes, para impressionar a família da esposa, um trabalhador de uma fábrica humilde, um homem pobre, vai lá e compra aquela aliança colossal que ele vai dividir de 12 vezes e se casa. E eu vi vários relatos de homens que pagaram desde o início da relação conta, motel, aliança, o aluguel da casa em que eles moravam,
e 6 meses depois, antes que ele terminasse de pagar a aliança que ele colocou no dedo da mulher, a mulher já tinha se divorciado dele, né? Você quer passar realmente por isso? Você considera essa gastação para obter sexo algo de um homem racional, inteligente? Você vai dividir tudo no 50-50. E se a mulher não quiser desse jeito? Ela que arrume um bobo para sustentá-la, né? Não é a mulher que vai decidir. Você tem que aprender a tomar as rédeas da relação e colocar os seus limites. Ou é 50-50, ou você vai ter que arrumar um outro bobo para te bancar. E olha só, mais um exemplo de um privilégio feminino que a gente encontra já na Inglaterra do século XVIII. Os futuros cônjuges se presenteavam, né, mutuamente, reciprocidade. Porém, enquanto a mulher cujo casamento era cancelado tinha direito de receber de volta todos os presentes que havia dado, o homem só ficava com a metade. Se você é novo aqui no canal, eu te convido a questionar a situação das mulheres na República Islâmica do Irã. Eu já fiz um vídeo a respeito, e a gente, diferentemente das feministas que fazem o verdadeiro cherry picking e só se concentram naquilo que convém para fortalecer, né, é o viés de confirmação, fortalecer a ideia de que o homem é privilegiado, lá a gente mostrou um pouco dos dois lados, e mesmo no Irã, os homens sempre levam a pior, tá? E olha só, outra forma de pagamento direto era, entre aspas, o presente da manhã seguinte. Dependendo das condições do homem, ele podia variar de uma pequena soma até um distrito inteiro, com todos os habitantes e a renda que gerava. Um decreto francês de 1214 deu às mulheres direito à metade das propriedades do marido, tanto as que ele possuía antes do casamento, quanto as que viesse a adquirir. A gente está falando de um decreto francês do século XIII. Em 1214, as mulheres não eram privilegiadas desde a aurora dos tempos? 1214. E esse trecho aqui ele é tão interessante que ele reflete tudo que a gente vem dizendo aqui no canal. Olha só que legal. Na Índia, ele também podia compreender desde joias de pequeno valor até terras. Ele costumava ser disfarçado de presente de amor, o que levanta uma questão interessante. Só os homens experimentavam as alegrias do sexo, né? Sabem aquela garota de programa, tem um canal no YouTube, é sexóloga, já foi na Band, chamada Vanessa de Oliveira. Ela tem uma série de vídeos ensinando mulheres a cometer vinganças fúteis e destruir a vida de seus ex-companheiros. E ela estava fazendo um vídeo em que ela e uma outra mulher, da mesma estirpe, da mesma laia, estavam discutindo a questão de provisão, de pagar motel, etc. E uma delas fala uma coisa que eu achei até engraçado, confesso, me arrancou boas risadas. Ela disse o seguinte: não, esse negócio de dividir motel pra cima de mim, não. E nem vem com esse papo de feminismo, né? A Vanessa de Oliveira falou. Quando convém descartar o feminismo, é isso que as mulheres têm feito, né? Aí a colega da Vanessa de Oliveira ainda usa a carta do clímax para poder exigir que o homem pague a conta. Aí ela fala assim: mas e se o homem disser que você também fez sexo? Aí ela fala: mas eu não gozei. Ou seja, né, sempre tem uma desculpa. E o ponto que a gente quer chegar aqui é o seguinte: a gente sabe que hoje não existe mais essa ideia de que as mulheres não gostam de sexo ou de que elas são frígidas. A própria revolução sexual mostrou isso. A gente vê mulheres com vasta experiência sexual, até pela facilidade, tá? Eu não estou dizendo que a mulher é mais imoral ou promíscua que o homem simplesmente por ser mulher, mas pela facilidade com que ela tem para conseguir sexo. A mulher vai até uma festa, tudo que ela precisa fazer para sair dali para um motel, geralmente no carro do homem, é ficar parada e vários homens vão chegar na mulher e ela vai decidir qual é o mais conveniente para ela. O homem, se pudesse, faria isso também, não vou passar pano. O homem só é menos infiel, menos promíscuo que a mulher, porque o homem tem que fazer um esforço muito grande para conseguir uma parceira e geralmente tem que valer-se de recursos financeiros, caso contrário, ele fica chupando o dedo. Partindo do princípio de que as mulheres também gostam de ter um intercurso, se os dois aproveitam, por que é só o homem que paga o motel, né? Você nunca fez esse questionamento? É mais uma forma de escravidão masculina que as mulheres não querem abrir mão e que sempre nos leva a questionar. Se mesmo entre um relacionamento conjugal estável ela quer trocar o sexo dela a troco de recursos,
Não seria ela uma GP fixa? É basicamente isso que muitas donas de casa têm se tornado. E olha só uma coisa bem interessante sobre a poligamia que a gente geralmente não imagina quando a gente fala a respeito desse arranjo de casamento. Uma vez casado, o homem deveria sustentar a mulher ou as mulheres pelo resto da vida. Essa é uma das razões por que, mesmo nas culturas que permitiam aos homens casar-se com mais de uma mulher ao mesmo tempo, poucos o faziam. Por exemplo, em Argel, na década de 1860, de um total de 18.289 homens casados, menos de 5% tinham mais de uma esposa e apenas 0,4% mais de duas.